Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, o programa de análise, comentário e atualidade internacional. Já sabe que aqui trazemos à conversa todos os assuntos que de mais importante se apresentaram nos noticiários que giraram o mundo. E continua a coordenar e a marcar os noticiários um pouco por todo o mundo a crise na Ucrânia, que opõe a Ucrânia ao país vizinho, à Rússia, e que, por conseguinte, opõe a Rússia ao Ocidente e também aos Estados Unidos da América e outros aliados, como, por exemplo, é o caso da Austrália e também alguns países asiáticos que já alinharam as posições ocidentais contra a Rússia. É de resto um assunto que há já mais de um mês vimos debatendo aqui neste programa, sendo que exatamente hoje completam-se 73 dias deste conflito que opõe a Rússia à Ucrânia e que envolve o Ocidente. E, como é habitual, vamos então fazer uma conexão aos pontos de que nos vão falar os nossos comentadores na noite de hoje, a quem passo a cumprimentar, começando pelo Alexandre Chival, que nos fala a partir de Maputo, Moçambique. Alexandre, boa noite, bem-vindos a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite aos companheiros e boa noite também a todos os fiéis telespectadores da TPA em Angola e na diáspora. Francisco Pegado fala-nos a partir de Toronto, no Canadá. Francisco, muito boa noite e bem-vindo a mais uma conexão e, sobretudo, realçar aqui o retorno depois de alguma ausência. Boa noite, David. Boa noite, colegas do painel. Boa noite a todos os telespectadores da TPA dentro e fora de Angola. Os bons filhos da casa regresso e a todo regresso. E já tinha saudades de vocês. Muito obrigado por este regresso. Wellington Calazans fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, boa noite. Boa noite, David. Boa noite, colegas de painel e a você assistindo a televisão pública de Angola aqui no Conexão Angola. Professor Matias Pires, a partir de Luanda, num outro ponto aqui da capital angolana, que não nos estúdios da Ho Chi Minh, onde está a sede da TPA. Professor Matias, boa noite. Boa noite, David. Boa noite, colegas. E boa noite aos nossos fiéis telespectadores que não dispensam esta edição do Conexão Angola. Como disse, continua a fazer manchete a crise na Ucrânia, apesar de outros assuntos vários que também marcam os noticiários um pouco por todo o mundo, mas é este que se apresenta como o mais mediático. E vou começar pelo Wellington, justamente porque na última quinta-feira começou uma conferência de doadores para a Ucrânia, uma iniciativa da Finlândia e também da própria Noruega e também da Escócia. Wellington, os assuntos continuam a ser os mais variados, portanto, relacionados à crise na Ucrânia. E aqui vamos começar pelo assunto de que depois da visita do secretário-geral das Nações Unidas, cujos resultados objetivos ainda não são visíveis, esta semana tivemos então a manifestação do Papa Francisco, que se oferece para encontrar-se com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky numa tentativa de servir de mediador a esta crise que, ao que parece, tem o fim à vista ainda muito longe. David, como você falou, esse ainda é um tema que ocupa toda a imprensa, principalmente aqui na Europa. A possibilidade da visita do Papa Francisco foi proposta por ele mesmo e, estranhamente, os Estados Unidos da América, segundo a imprensa norte-americana, diz que os Estados Unidos aprovam essa visita. Eu não entendo por que essa necessidade de aprovação dos Estados Unidos, né? E isso reforça um pouco aquilo que eu venho falando sobre a completa falta de liderança do Zelensky em relação ao seu próprio país. Olha, David, o Papa ele deveria ter proposto, né, o diálogo antes do dia 24 de fevereiro. E eu digo até mais do que isso. Eu acho que ele deveria ter feito isso quando as primeiras notícias sobre o descumprimento dos acordos de Minsk foram publicadas. O cenário agora é desolador. Não existe mais uma Ucrânia como um país. Não existe. Isso realmente é lamentável, mas temos que falar sobre isso. Zelensky, ele é refém da própria vaidade, em total subserviência aos Estados Unidos da América e aos países da NATO. Um tema que foi colocado como proposta para o nosso debate, a nossa equipe, foi a questão do petróleo russo na Europa. Por mais que os países dependentes digam que irão boicotar o acesso ao petróleo russo como forma de sanção, eles precisam
dramaticamente manifestar que são dependentes. Ficam fazendo propostas de transição de 3 anos, como se fosse uma negociação a um futuro prejuízo com Vladimir Putin. Eu acredito que o destino do petróleo e do gás da Rússia deva ser alterado da Europa para China, Índia e outros países que ofereçam maior confiança e estabilidade na aquisição. Por isso, eu acho que prometer sanções sendo dependente do sancionado foi um dos mais bizarros episódios da história da política moderna. Wellington, ainda sobre este tópico que tem que ver com esta proposta da União Europeia da proibição total ao petróleo russo, tanto no anúncio na quarta-feira e na reunião de quinta-feira, a Hungria foi o primeiro país europeu que já veio a terreiro dizer que discorda desta posição. Olha, a Hungria, a Eslováquia e outros. A própria Itália propôs ontem que seja uma transição de 3 anos. Olha, isso não é sanção, David. Isso é como se estivesse cantando aquela música para Vladimir Putin, você não vale nada, mas eu gosto de você. Né? É a mesma coisa. Tem que parar com essa hipocrisia. Não tem condição de aplicar essa sanção. Tem que admitir publicamente isso. Não há aqui uma paridade de forças. A Rússia mostrou ser mais forte, inclusive militarmente. Por isso que agora o Vladimir Putin tem o direito de dizer que pode deixar de chamar de uma operação especial militar para uma guerra à Ucrânia, já que diversos países estão manifestando apoio com o fornecimento de material bélico, que esse material não chega à Ucrânia, o que é estranho, né? E promessas de bilhões de dólares todos os dias, e também ninguém sabe para onde esse dinheiro está indo. Então, de qualquer forma, isso respalda o Vladimir Putin a decretar uma guerra, e aí as consequências podem ser dramáticas. O Kiev, que ainda está sendo preservada para um eventual diálogo, poderá sumir do mapa a qualquer momento se uma guerra for decretada da Rússia, nos termos guerra, não é? No caso dos cereais também, que foi proposto aqui no debate, a nossa equipe, os cereais não estão sendo confiscados pelos russos, como estão falando na imprensa. Sabe por quê? Porque a Comissão Europeia isentou de impostos e de importação para os países europeus todo o estoque alimentar ucraniano. Então, essa propaganda de que existe uma retenção de milhares de toneladas de cereais por parte dos russos tem sido uma propaganda ucraniana antecipando o drama que os ucranianos vão viver com a chegada do outono, porque todo o estoque alimentar da Ucrânia já está sendo transferido para os países da União Europeia. Então, vai ser mais uma disputa no futuro próximo que nós vamos ter que comentar aqui no segundo semestre deste ano, aqui no nosso programa, porque esse drama alimentar na Ucrânia será uma realidade. Então, David, para concluir aqui sobre esse tema, esse insistente pedido de armas e dinheiro de Zelensky, ele já tem produzido uma série de rumores negativos para ele mesmo, em vários países. E certamente vai chegar um momento que essa torneira vai ser fechada, vai ficar inviável ainda mais a situação dele lá na Ucrânia. Wellington, sobre essa questão do armamento que o Ocidente vai dando à Ucrânia, a Rússia fez saber que a partir deste final de semana, portanto, vai passar a atacar todos os meios ou carros militares ou com armamentos que sejam de países pertencentes à NATO ou não, mas se entrarem para a Ucrânia vindos da Polónia com armamento, serão atacados pela Rússia. Exatamente. É nesses termos que Vladimir Putin dizia que poderá então declarar guerra à Ucrânia? Exatamente isso, David, porque tem uma coisa que a imprensa não falou, que com a visita do Antônio Guterres a Kiev, a semana passada, enquanto ele estava visitando, diversos carros das Nações Unidas estavam transportando armas. Então, isso não vai chegar na televisão ocidental, porque há uma censura que beira o ridículo. A verdade virou uma quimera.
Wellington, este é um drama que países e pessoas que já viveram e estiveram em locais em guerra, como por exemplo o caso de Angola, de onde a gente fala, é um drama que a gente conhece muito bem. Sabemos que às vezes é justamente isso que acontece. E será então isto que está na base da inviabilidade destes corredores humanitários muito solicitados pela comunidade internacional, mas que a Rússia vai abrindo e fechando à sua maneira? Exatamente, abrindo e fechando à sua maneira, porque existem vários mercenários de diversos países, membros da NATO, participando dessa ofensiva militar. Como eu falei no programa passado, é uma miniatura de guerra militar que acontece em Azovstal. Então, tem representantes de diversos países ali dentro. E muitos deles tentam sair na condição de civil. Então, a Rússia quer ter uma situação de controle maior para evitar a fuga, porque quer julgar todos eles nos termos da lei russa, que, lamento informar, que é pena de morte para mercenários de guerra. Obrigado, Wellington, por esta primeira abordagem. Vamos então agora passar para o professor Matias Pires. Professor, na sequência aqui destas falas do Wellington, como é que fica a apreciação das Nações Unidas e de outros grupos internacionais humanitários quando há estas suspeitas de que os corredores humanitários e as próprias viaturas humanitárias são usadas pelo Ocidente para municiar a Ucrânia? David e colegas, quando nós comentamos a visita de António Guterres a Moscou e a Kiev, dissemos que António Guterres não iria lograr nada, porquanto ele escolheu um dos lados. E, tendo a mesa inclinada, não se podia esperar um resultado positivo da demanda que ele tentou levar a cabo. As Nações Unidas têm normas próprias e o facto de transportarem armas faz tanto despertar do lado russo a necessidade de abordar a presença destas missões formalmente humanitárias como fazendo parte do inimigo. O que significa dizer que algumas colunas humanitárias podem ser objeto de ataque sempre que se detectar a existência de armamento, tanto no seio dessas colunas. E em relação à ajuda humanitária, quero também apelar à vossa memória para as declarações do diretor-geral da OMS. O senhor Gabriel Sus chamou a atenção para esta, eu vou chamar mesmo apartheid que existe na abordagem das crises humanitárias a nível mundial. A mobilização que tem havido em relação à Ucrânia não é a mesma em relação, por exemplo, à Somália, em relação ao Congo Democrático, num passado que nós queremos esquecer em relação a Angola. Tanto essa dualidade de critérios e este alinhamento contribui para aquilo que temos dito de que no fim desta guerra as Nações Unidas estarão num quadro de muita debilidade e precisarão de uma reforma profunda, porque não falta muito para atingir aqueles fatores que contribuíram para a falência da Sociedade das Nações. Em relação à visita, às declarações e à pretensão da visita do Papa, bom, não há muita coisa. É verdade que o Papa é também chefe de Estado. Portanto, não sabemos se vai na qualidade de político ou na qualidade de religioso. Mas, como cristãos, o que temos que dizer é que, mais do que ir fisicamente num território eminentemente ortodoxo, o Papa deveria concentrar-se em orações.
deve fazer orações, porque ele é embaixador de Deus, e por via das orações, conseguir que a paz venha dos céus. Me parece que seria o mais recomendável. Não estará aqui, professor, o Papa Francisco a acentuar ainda mais esta descrença nas próprias Nações Unidas, que deviam ter um papel mais ativo nesse conflito? Bom, não penso que haja interesse da parte do Papa em descredibilizar as Nações Unidas. Antes, pelo contrário, manifesta um espírito de cooperar com as outras forças que se levantam a favor do restauro da paz e estabilidade na Ucrânia. Mas, reitero o que disse, o Papa deve orar. Ele, os cardeais e todos os sacerdotes que comungam a fé com ele. Professor Matias, e esta questão que tem que ver com a proposta da Europa num total bloqueio ao petróleo russo? É viável? Como pode ser viável, David? Como pode ser viável se aquilo é um suicídio para os próprios Estados europeus? Nós ainda estamos por avaliar as consequências do corte de gás à Polônia E a Bulgária? E a Bulgária, que foram tanto decididos há muito pouco tempo. Portanto, vai se ensaiando essas medidas, mas a sua efetivação vai causar danos irreparáveis. A decisão até pode ser tomada, porque nós também vivemos épocas de populismo, de alguma emoção, mas há muito Maquiavel recomendou que o homem de Estado não pode agir como um homem comum. É preciso colocar a emoção de lado e dar lugar à razão, porque estes governos que estão tomando essas sanções, quando as economias dos respectivos países, que já começam a ressentir porque todos os Estados europeus estão a acelerar em termos de níveis de inflação, quando isto atingir níveis insustentáveis, não haverá outra solução senão a queda desses dirigentes. Portanto, é preciso ponderação, uma avaliação minuciosa da fatura que cada Estado está preparado para pagar face a essas medidas. Professor Matias, temos aqui também a questão ainda que tem que ver com esta situação do fornecimento de armamentos pelo Ocidente à Ucrânia, de forma que isto poderá ajudar numa solução para a situação, quando até existem grupos de contacto diretos, segundo o presidente Putin, estão agora os contactos a ser feitos de forma virtual, portanto online, já não há encontros presenciais, mas começaram e deram alguns sinais de avanços, mas ao que parece, com esta pretensão e essa predisposição do Ocidente em fornecer armamentos à Ucrânia, isto acaba por bloquear. Que desfechos se podem antever? E vimos também na última quarta-feira, Joe Biden esteve a visitar a indústria armamentista dos Estados Unidos da América. David e telespectadores, esse fornecimento de armas pode prever 3 cenários. Portanto, um dos cenários tem a ver com aquilo que vimos dizendo de que a guerra que se desenrola na Ucrânia não é entre a Rússia e a Ucrânia, é entre a Rússia e o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e a Ucrânia é apenas o cenário onde decorre a batalha. Portanto, já não se pode dizer que os Estados NATO não estão no conflito, porque há várias formas de participação e eles escolheram participar por via do fornecimento de armamento. A segunda nota em relação a esta questão é que o Ocidente alimenta a utopia de que, fornecendo armas, é possível derrotar a Rússia, e uma derrota da Rússia na Ucrânia seria, portanto, o fim definitivo da Rússia, incluindo mesmo o seu afastamento
dos P5 das Nações Unidas, como, aliás, vimos notando várias tentativas. Por outro lado, também podemos entender que países como os Estados Unidos, de tempos em tempos, precisam de um cenário de guerra para, por um lado, venderem armas, mas também, por outro, poderem testar a qualidade das novas armas que a indústria armamentista vai produzindo. Portanto, estes três cenários estão presentes nesse processo de envio de armas, o que naturalmente não vai contribuir para a busca de uma solução. A Rússia já o declarou que, enquanto continuarem a fornecer armas à Ucrânia, a Rússia não se sente confortável em abrandar as suas ações, porque tem consciência de que, se vacilar, vai sofrer uma derrota histórica. Aliás, o facto de a guerra estar a durar esse tempo todo alimenta a ilusão de que, afinal, há equilíbrio de forças e, com o tempo, a Ucrânia pode vencer. O que realmente é uma loucura, porque quando isso ocorrer, o país estará reduzido em cinza. Obrigado, professor Matias, por esta abordagem aqui quanto a este tema que tem a ver com a crise na Ucrânia. Alexandre Chival, vamos olhar aqui para esta mesma situação numa outra perspectiva. Os países africanos posicionaram-se uns contra e outros de forma neutra no cenário internacional. Falamos das votações que foram colocadas na Assembleia Geral da ONU que visavam condenar a Rússia. A ONU, por via do seu secretário-geral, quando dessa visita que fez ao continente africano, que já vamos falar mais à frente, alertou que a crise na Ucrânia poderá agravar as situações de crise alimentar e humanitárias um pouco por todo o mundo, com destaque para a África. Vemos que nos contactos que são feitos, tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia, ainda não vemos um contacto no sentido de África importar tanto tecnologia, por exemplo, da questão dos cereais, para que os cereais que não poderão ser produzidos na Ucrânia durante algum tempo, serem produzidos em África, e a transformação dos mesmos, e também essa questão da tecnologia do petróleo e gás, sendo que, por exemplo, Angola, Nigéria e também a Indonésia são apontados como os próximos fornecedores da Europa, caso se concretize esse corte com a Rússia. Bom, David, eu creio que quer o professor Matias e o Wellington fizeram um enquadramento espetacular da situação prevalecente no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, coloca uma questão relativa ao papel que a África pode desempenhar neste processo. Primeiro, é importante que nós, como africanos, possamos saber definir a nossa própria agenda. Enquanto tivermos dificuldades de definirmos a nossa própria agenda, vai ser muito complicado podermos obter vantagens em situações como essas que nós temos hoje na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, Chival, lembro, por exemplo, que existe a Agenda 2063 da União Africana, mas que certamente dos vários cenários que foram estudados, jamais se imaginou que fosse eclodir uma guerra na Europa. Estamos diante de um cenário completamente novo. É que se nós determinássemos essa Agenda 2025 a pensar numa guerra na Europa, da qual nós pudéssemos tirar algum benefício, então não estamos a fazer uma agenda genuína. Nós temos que ser capazes, como africanos, de dizer que no concerto das nações, quer haja guerras ou não, quer haja conflitos como esses que nós vivemos, que tipo de papel nós podemos jogar? Qual é a contribuição que nós, como africanos, e que sabemos que temos muito mais riquezas do que todos esses países juntos, nós podemos desempenhar para que nós, não diria para termos um equilíbrio de força, mas para nós próprios africanos podermos ter vantagens da nossa capacidade interna em termos de recursos, mas também a capacidade que teremos de colocar esses recursos no mercado, nos mercados fora do continente. Portanto, isto é fundamental em primeiro lugar. Nós não podemos hoje dizer que, por exemplo, a África vai sofrer os efeitos nefastos da guerra porque os preços dos combustíveis vão subir, né, o preço dos produtos, sobretudo de cereais, também vão subir,
quando nós olhamos para a nossa capacidade aqui, ao nível do continente africano, nós temos países que produzem tudo quanto estamos a dizer que vai faltar como resultado da guerra. Portanto, de uma vez por todas, nós temos que deixar de definir a nossa agenda baseado nos princípios, nos interesses e nas visões do Ocidente e dos europeus no geral. Por quê? Porque, repare, este ano ainda não ouvi falar de uma cimeira, mas nós quase todos os anos temos uma cimeira Rússia-África, França-África, Europa-África, Estados Unidos-África, China-África, daqui a nada vai ser Turquia-África ou qualquer um outro país que entender que tem que preparar uma cimeira para dizer aos africanos o que eles têm que fazer com as riquezas que têm. Portanto, nós aqui temos que ter capacidade ao nível da exploração dos recursos. Temos que ter capacidade de retenção dos nossos quadros. Não é? Um dos grandes problemas que nós temos é a fuga de quadros. Mas o próprio continente africano gasta rios e rios de dinheiro, passa a expressão, para mandar os seus filhos serem formados fora do continente, mas nós não tiramos benefício disso. São muito poucos que voltam para a África. Portanto, e isso significa que nós temos que ser capazes de olhar para países, os chamados tigres asiáticos, e eu quero aqui até destacar um outro país como o Japão, que não tendo terra, mas consegue ter uma economia robusta mais do que qualquer outro país africano que nós conhecemos. Portanto, por que isto é assim? Falando dos chamados tigres asiáticos, investiram na educação, não é? Se nós olharmos hoje para o orçamento dos nossos países africanos, para vermos qual é a verba atribuída, qual é o quinhão atribuído nos orçamentos para a área da educação, nós todos aqui vamos segurar a cabeça. O que significa que, enquanto nós não emanciparmos o homem africano, por mais que nós tenhamos riquezas, nós não vamos chegar lá. Nós temos outro tipo, por exemplo, de recurso que nos pode permitir desenvolver, que é o turismo. Mas até que ponto é que nós estamos a desenvolver o turismo, por exemplo? Nós temos qualidades naturais para fazer o turismo, mas nós ganhamos muito pouco na indústria do turismo. Finalmente, nós temos a indústria da agricultura, ou seja, temos a agricultura, a área da agricultura, passa a expressão, em que nós nos perguntamos, países como o Egito, que pode produzir trigo, produzir outros cereais, como é que nós não somos capazes de criar capacidade para que, ao nível da África, nós tenhamos um país capaz de nos fornecer cereais como que escasseiam hoje por conta da guerra na Rússia e na Ucrânia. Portanto, é importante que nós, como africanos, parece estar a repetir, mas é preciso frisar isto, tenhamos capacidade de criar condições para nós nos emanciparmos. Portanto, esperar que sempre a Europa faça... Aliás, como Wellington dizia no princípio, nós há 3 ou 4 semanas estamos a falar da guerra na Rússia e na Ucrânia, mas nós temos muito mais problemas aqui em África. Portanto, é um desafio também que eu lanço aos produtores e editores da TPA, que nós temos que começar a discutir muitos mais problemas africanos, porque mas estamos a ocupar a nossa agenda com a guerra na Ucrânia. Portanto, é uma questão, às vezes, de mentalidade. Nós precisamos chegar, mas nós podemos chegar lá. Agora, como é que nós nos posicionamos para podermos chegar lá? Obrigado, Alexandre Chival. Vamos ouvir então a opinião do Francisco Pegado sobre este nosso primeiro tema, que tem a ver com a crise na Ucrânia. Francisco, depois da visita do secretário-geral da ONU, António Guterres, a Kiev e Moscovo, é agora o Papa Francisco que pede aos líderes destes 2 países um encontro no sentido de se encontrar um caminho para o alcance da paz. Obrigado, David. Os colegas já explanaram quase tudo. Uma das coisas que eu defendo sempre aqui é a questão de paz. A questão da paz, não haverá paz se a Rússia não for incluída. Não importa que as Nações Unidas façam alguma coisa, não importa que a NATO faça alguma coisa, mas a paz tem que ser alcançada com os russos. Sem os russos não terá paz. O Papa, diz as notícias, enviou uma carta há 2 meses e está à espera da resposta. E o professor Matias disse que o Papa tinha que rezar mais, os seus aliados. Eu não acredito que ele tinha que ficar só pelas orações. As orações ficam por ações. Eu posso rezar para que eu consiga sair desse mal, mas tenho que me deslocar da minha casa para ir até o hospital para ver o médico, que é, na minha crença, foi ungido, estudou, tem esse conhecimento para que possa curar os enfermos. Então, o Papa está a fazer o papel não só do líder cristão, mas está a fazer o papel também de um diplomata, para que nessa altura fale-se a paz. Mas parece que as coisas não caem muito bem que o Papa tenha escolhido um lado, até condenado
praticamente, se me permite a expressão, em asta pública, a Rússia, que irá ao lado da Ucrânia. Falou-se da questão também do Papa ter pego a bandeira da Ucrânia numa das homilias feitas, então isso é muito mal para o lado russo. E o Papa está à espera de 2 meses. Também lembrar que o Papa criticou o líder da Igreja Ortodoxa, lembro-me, esqueci o nome desse momento, que batizou as tropas ucranianas, as tropas russas, desculpa, e está a favor da chamada guerra ou Operação Especial Rússia na Ucrânia. Operação Especial, sim. O Papa falou para o Correio de la Sierra, o patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa, que disse, nas suas palavras, que ele tem que deixar de ser o sacristão do Vladimir Putin. E essas todas as coisas, então, caem mal. Vamos esperar. Espero realmente que se consiga se encontrar um meio comum. Já vamos lá muito mais de um mês e as pessoas continuam a morrer. Quanto à questão do petróleo, os colegas já disseram que países que já estão de fora, fala-se de uma contenção de custos de 6 meses a 3 anos ou até o final do ano. Então, sanções como essas não funcionam. Porque ou sancionas agora, ou sanções daqui a 3 anos. Porque lembrar que para isso acontecer tem que ter o aval dos 27 membros da organização. Francisco, nós estamos aqui a falar de um 6º pacote de sanções que o Ocidente está a impor à Rússia, onde agora também já se inclui, por exemplo, o patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa, por causa da aproximação que tem com Vladimir Putin. Mas no princípio das sanções, o que foi no 2º pacote, os Estados Unidos da América e também o Canadá, Francisco, lembramos aqui, haviam-se predisposto em fornecer gás natural à Europa. Esta intenção ainda persiste? Que trabalhos na prática estão a ser feitos no sentido de garantir que o gás da América do Norte chegue à Europa, caso se efetive esse corte em definitivo da Rússia? Só terminando o que eu estava a querer dizer, uma das ideias da União Europeia é que a Rússia faz $1 bilhão por dia fornecendo óleo à União Europeia. $1 bilhão por dia é muito dinheiro. Então eles querem cortar este dinheiro. Quando o Norte América, nesse caso o Canadá e os Estados Unidos, continuam com essa pretensão, o Canadá prometeu acelerar mais a produção, só que tem uns problemas. Nós aqui, vou falar o caso específico da província de Ontário ou da cidade de Toronto, estamos a pagar, fala-se que até o final do mês, até no final do mês de maio, vamos pagar mais de $2 por litro de gasolina. Estamos a pagar 1,99, a área chega a 1,97. Tudo indica que vamos chegar a $2. Está tudo a subir, não só o petróleo, o aluguéis das casas, a alimentação. O governo sim prometeu acelerar a produção. Só que tem a outra questão. Fala-se de energias renováveis, fala-se de diminuir a produção de petróleo e tentar usar as outras energias que não poluem o meio ambiente. E temos aqui a fazer produções de promessas para tentar levar a Europa nas costas. Então, não sei se vai funcionar. A ideia continua, o Canadá continua forte e feio, se permite esse termo, apoiar a Ucrânia, essa situação. Também realçar que Newfoundland e Labrador, uma das províncias aqui no Canadá, vai receber o primeiro avião de refugiados vindo diretamente da Ucrânia e trazendo para o Canadá. O apoio continua em termos de armamento, em termos de sanções, continuam a sancionar em termos de apoios financeiros porque o Canadá representa a NATO também. O Canadá está sempre aí à frente. Os partidos todos, tanto da oposição que estão no poder, estão de acordo na questão de apoiarem a Ucrânia. Eu não sei até quanto tempo o Canadá vai conseguir fazer isso. Isso também estava lá internamente, como disse, a vida, os custos no Canadá têm subido drasticamente. Quem vive no Canadá e quem acompanha as notícias no Canadá vai conseguir ver como é que as coisas estão a correr. Isso poderá afetar as questões de eleições, porque nós temos eleições provinciais, que não são as federais, lógico, mas o que os líderes provinciais começarem a dizer, de certeza que vai refletir na hora dos votos. Porque um dos grandes pontos é casas, gasolina, transporte públicos, educação, crise de refugiados, são dos pontos que e energias renováveis também são dos pontos que está-se a discutir muito. Então, cada candidato que propor algo, e esses candidatos, quando na altura das eleições, sempre têm cuidado no que dizem, no que fazem, todo esse contexto da Ucrânia, todo esse contexto afeta a todos nós, não só a Europa, atenção, nós estamos na Norte América, continente africano, como disse o colega Chivalo aí, é uma oportunidade única. Infelizmente, a desgraça de uns e a felicidade dos outros. Assim é a lei da vida. Seria ou é importante que o continente africano acorde
e faça realmente uma política e possamos ver, agora é o momento. Infelizmente, está acontecendo algo na Ucrânia, para que nós temos que parar, tem que acontecer algo para nos regimes. A África tem tudo para dar certo, em termos dessa questão mesmo dos cereais. Nós agora temos que produzir bastante, não, somos 54 países, uns mais areáveis que os outros, mas é um momento para que nós possamos olhar para a União Africana, olhar para os nossos líderes e dizer, olha, o que é que vamos fazer? Porque temos que começar a ver coisas, além muito mais da guerra, temos que começar a ver coisas daqui a 5 a 10 anos. Eu não posso pensar só na guerra, e se acontecer a guerra, e se não acontecer a guerra? Então, tem que começar a fazer com que as coisas cheguem até hoje. Queria só terminar dizendo que também que fala-se que do dia 9 de maio, que é a data, é considerado um dia muito importante para os russos. O 9 de maio é considerado o dia da vitória. Lembrar que os russos derrotaram os nazistas em 1945 e fala-se que provavelmente teremos uma surpresa. Talvez negativa para alguns ou positiva para os outros. O dia 9 de maio poderá ser o dia que o Vladimir Putin irá realmente chamar disto uma guerra contra a Ucrânia, ou vai fazer o máximo possível que consiga derrotar as tropas ou as pessoas que estão no terreno na Ucrânia e no dia 9 dizer sim, agora vamos conversar, ou realmente dia 9 de maio já é simplesmente mais uma data. Então estamos aqui à espera nos próximos capítulos dessa novela que já vai muito longa e realmente temos a oportunidade de olhar muito mais, como disse o meu colega aí, Chivalo, Alexandre, para olharmos um bocadinho mais também para a África e temos muitos problemas que têm que ser resolvidos e os nossos líderes, uns mais corajosos que os outros, têm feito o que tem que ser feito para o povo. E eu já disse em programas anteriores, nós estamos a perder muitos quadros. Milhares de africanos morrem nas travessias do mar que podiam ser os quadros. Milhares de africanos vão por continentes americanos e para as Américas, para a Ásia, para o Sul, para várias partes do mundo e nunca mais regressam. Mas de vez em quando olho para a televisão, vejo um cientista e olho por nome, eu sei que a senhora é africana. E tu vês as histórias dessas pessoas, chegou como refugiado, ou veio para estudar e está a fazer algo para o mundo, eu fico feliz, mas muitas das vezes esse que eles fazem não chega ao nosso continente africano. São essas pessoas que têm que ser vistas na televisão para que os meninos mais novos possam refletir e dizer, eu também posso ser como essa pessoa quando eu crescer. Like you say, when I grow up, I want to be like you. Precisamos dessas representatividades, saber que é possível acontecer, é possível nós, africanos, resolvermos problemas africanos e formamos pessoas para que possam regressar à mãe terra, ou formamos mesmo a parte das nossas terras e conheçam o país, o continente, para que a gente viva sem ficar pendurado na Europa e os outros continentes. Obrigado, Francisco. Então vamos aguardar por este 9 de maio, que é já na próxima segunda-feira, a ver o que nos chega de Moscovo. Professor Matias, o Francisco e o Chivalo falaram aqui de questões, da abordagem de questões que têm a ver com o continente africano, sendo que é um continente que também produz muitas notícias, não as mais desejadas, na maior parte das vezes, e uma delas é justamente o que aconteceu esta semana na Somália, onde está estacionado um grupo de capacetes verdes da União Africana e que esta base da União Africana foi atacada pelas milícias Al-Shabaab, portanto um grupo extremista que se diz que tinham ligações à Al-Qaeda. Fala-se oficialmente em 38 mortos dos militares africanos, os milicianos falam em mais de 170 mortos neste ataque, um ataque que já foi veementemente criticado e condenado pelo presidente da Comissão Africana, o presidente do Senegal, que esteve de visita a Angola e também reiterou essa condenação. David, nós também condenamos este ataque e expressamos sentimentos de pesar aos Estados que forneceram militares com destaque para o Burundi e também para as respectivas famílias. Apenas uma precisão, esteve aqui no país o presidente da Comissão da União Africana, que é o tchadiano Moussa Faki Mahamat, que efetivamente condenou este assassinato. Mas é importante aqui dizer aos nossos telespectadores que a Somália é outro órfão da Guerra Fria, socorrendo-nos aqui da qualificação da diplomata britânica Margaret Anstey, referindo-se a Angola. Na altura, ela foi representada como secretário-geral das Nações Unidas para Angola. Naquele período decisivo, depois da implementação, tanto na sequência da implementação do Acordo de Paz de Vicese, a Somália
conhecer um período de alguma estabilidade quando esteve sob liderança do presidente Mohamed Siad Barre de 1969 até 91. O presidente Siad Barre adotou a ideologia socialista com uma fusão de princípios do maoísmo e também do marxismo. Para aqueles que não sabem, a Somália desempenhou um papel muito importante para o reconhecimento de Angola, tanto para a sua admissão na OA em 1976, mês de fevereiro. Mas, com o fim da Guerra Fria e um pouco na sequência do clima que se criou com a intervenção dos Estados Unidos no Iraque, tanto Iraque não no Kuwait, tanto o Kuwait que tinha sido ocupado pelo Iraque. Portanto, aqui refere-se à Primeira Guerra do Golfo. Na altura, sob o mandato das Nações Unidas, entendeu-se que, não havendo certeza da estabilidade da zona do Kuwait, era importante que aquela região de Ogaden fosse de fácil navegabilidade para os interesses ocidentais, e um governo comunista, na perspectiva americana, não podia garantir isso. Então, a imposição das democracias ocidentais fez com que o presidente Siad Barre fosse considerado como um ditador que tinha que ser deposto a qualquer preço. É assim que grupos rebeldes, um dos quais liderado pelo senhor Mohamed Farah Aidid, vão depor o presidente Siad Barre. Entretanto, o poder andou na rua, as várias milícias tomaram partes do território e cada um decidia de per si, e os americanos pensaram que a Somália seria o novo Kuwait, esquecendo-se que o caso do Kuwait era diferente, porque o Iraque era um país estrangeiro que interveio e que a Somália estava em presença de forças internas. A intervenção americana nessa guerra da Somália, 93, a operação Restaurar a Esperança, foi um fracasso. Os americanos saíram da Somália e a situação continuou até os dias de hoje, num dos legados piores, portanto, do mandato do presidente Bill Clinton. E então vamos tendo a sequência da multiplicação de vários grupos desse Al-Shabaab, que vai sequestrando navios naquela zona e aproveita recursos por isso. Entretanto, a União Africana, com a sua intervenção, tem tentado recuperar parte do território a favor das autoridades somalis. Infelizmente, esta semana temos esse grande revés, este ataque espetacular que temos que lamentar. Tanto hoje o terrorismo mudou o modus operandi e um dos grandes culpados dessa alteração são as forças do El-Shabaab. Antigamente falávamos em atentados terroristas, hoje falamos de ataques, que do ponto de vista estratégico é uma mudança muito profunda em termos de abordagem. Portanto, é uma situação lamentável, mas, como disse o presidente da Comissão da União Africana, este ataque só reforça a legitimidade e a pertinência da realização da cimeira extraordinária de chefe de Estado do governo da União Africana, agendada para Malawi no dia 28 deste mês, sob iniciativa do presidente João Lourenço,
justamente porque as evidências estão lá. Continuamos a ter ataques terroristas, temos regimes militares a dirigir estados, fruto de golpes. Portanto, este é o quadro sombrio que temos na Somália, um país falido, um país aliado, por causa das ambições do Ocidente em parte e da incapacidade das instituições republicanas poderem restaurar a ordem. Obrigado, professor Matias. Alexandre Chival, o professor Matias fez aqui um histórico da situação da Somália e tendo finalizado justamente com este grupo Al-Shabaab, que se dizia, como falei na introdução do tema, tinha ligações à Al-Qaeda. E é o Al-Shabaab também de que muitas vezes ouvimos falar de que tivesse ligações aos grupos extremistas que estão a operar em Moçambique. Bom, é interessante. Eu gostaria de fazer mesmo uma ligação com a resenha histórica feita pelo professor Matias, para dizer que, infelizmente, nós vivemos uma situação em que a chamada imposição da democracia no modelo ocidental em África tem estado a trazer uma série de problemas que nós vivemos hoje. Aliás, eu queria dar um exemplo de países como a Líbia, e no caso particular até também da Somália. Que mesmo são como democrático, Alexandre. Exatamente. Como Mobutu tinha uma certa estabilidade militar, que não há hoje. Exatamente. Com a mão de ferro ou não, mas tinha lá a tal estabilidade. Não é? É a tal imposição de modelos de gestão política na visão ocidental. De novo, voltamos à tal questão da África poder definir a sua respectiva agenda. Não é? Repare que 20%, isso é importante dizer-se, 20% do tráfego marítimo mundial passa pelo Oceano Índico. E nos últimos anos tem sido um grande desafio fazer o transporte marítimo no Oceano Índico, justamente por causa da situação que nós vivemos na Somália, não é? Antes nós tínhamos os famosos Janjaweeds, hoje estamos a falar dos famosos Al-Shabaab, e disse muito bem o David, é um nome que foi adotado pelos terroristas que causam pânico em Cabo Delgado. Ora, isto não deve ser colocado de forma separada com a forma como nós vimos os Estados Unidos abandonarem de forma irresponsável, diga-se de passagem, o Afeganistão. E qual é o objetivo destas duas operações? Condicionar primeiro o negócio que é feito ao nível do Oceano Índico, visando claramente prejudicar as transações comerciais feitas pela China, que, grosso modo, passam pelo Oceano Índico. Portanto, aqui também não custa perceber quem é o autor moral dessas forças todas que são um nó de estrangulamento. E neste caso particular do ataque que nós tivemos há 3, 4 dias, é preciso chamar a atenção que nós temos um contingente da União Africana de cerca de 20 mil homens, só desde das Nações Unidas. Da União Africana, se não pergunto-me se não é legítimo perguntar, passa a repetição, não será pelo facto de a força que está a garantir, que quer garantir a estabilidade da Somália, seja da União Africana e não de um outro quadrante, e disse muito bem o professor Matias Filho, que a Operação Restaurar a Esperança foi um completo fracasso. Ora, é preciso nós não olharmos apenas na perspectiva de instabilidade política e tudo mais. Primeiro, como disse, tem que ver com esta imposição das democracias. E nós aqui chamamos a famosa figura do bom ditador e mau ditador. Nós temos vários, se quisermos falar de ditadores, temos vários outros exemplos de África, mas não temos esta apetência, não é, dos americanos e não só, de tentar impor um determinado regime nesses países, porque provavelmente tenham interesses, eles tirem vantagens da situação que nós temos atualmente. Portanto, é preciso não perdermos de vista e não andarmos aqui em rodeios, sermos claros e direitos, até do ponto de vista didático para os nossos telespectadores, dizer claramente que é importante que não se pense sempre nas perspectivas do que os outros pensam. Nós, africanos, temos de ser capazes, repito, de nos emancipar nessa perspectiva. Portanto, temos que lamentar situações que ocorrem, obviamente,
de morte de pessoas, ainda que fosse uma única pessoa, teremos que lamentar, mas temos que avançar para uma outra dimensão da análise, que é necessariamente condicionar a atividade comercial da China, que sabemos cujo comércio passa, grosso modo, pelo Oceano Índico. E tendo situações de instabilidade nesta área, obviamente vamos ter problemas. De novo, também, voltemos a falar do Afeganistão, tendo a situação prevalecente no Afeganistão hoje, sempre são nós de estrangulamento por os interesses chineses e, por que não, também por os interesses russos. Portanto, infelizmente, quando tudo levava a crer que havia uma relativa estabilidade, temos um revés dessa natureza, mas ainda bem que o comandante do contingente da União Africana disse que isto não iria desmoralizar a atividade deles, eles vão continuar até onde for necessário para garantir a estabilização da Somália. Porque, de fato, ter uma Somália estável é uma ajuda muito grande. E nós temos hoje situações no Quênia em que há, obviamente, algumas ramificações da chamada Al-Shabaab somali nos ataques que tem havido de tempos em tempos no Quênia. E nós sabemos que o Quênia desempenha um papel importantíssimo nas trocas comerciais em países como Ruanda, Uganda, boa parte também do Congo e, por que não, do Sudão do Sul. Portanto, é fundamental nós sempre fazermos a nossa análise enquadrando, obviamente, nessas situações. Infelizmente, o Mohamed Siad Barre, Mobutu Sese Seko Ng'endo wa Zabanga e também temos a situação do coronel Muammar Gaddafi, foram mortos justamente porque eram tidos como ditadores. Mas nós sabemos que tudo tem que ver com o facto deles não alinharem com os interesses ocidentais, estarem mais preocupados para aquilo que tem que ser a iniciativas africanas. E dizia muito bem o professor Matias Pires, quem analisa as políticas econômicas do coronel Muammar Gaddafi e fazendo um complemento com as de Mohamed Siad Barre, há de ver claramente que aqui havia essa tendência de usar o socialismo, não diria uma sociedade igualitária, mas a distribuição daquilo que é a riqueza produzida dentro do país de forma quase que igualitária. Parece que há quem não tem interesse em que tal coisa assim ocorra e, portanto, vamos inventando a figura dos ditadores, mas nós sabemos que se quisermos ser honestos e usando os critérios que foram usados, há tantos ditadores, entre aspas, em África, mas o problema é que, infelizmente, nós temos os chamados bons ditadores e maus ditadores. Obrigado, Chival, por este complemento ao comentário do professor Matias. Estamos agora em tempo de intervalo. Wellington, quer uma palavrazita sobre essa questão da Somália? David, eu tenho primeiro que parabenizar os meus colegas de painel. Primeiro, pela exposição histórica feita pelo professor Matias. Segundo, pela técnica recomendada ao jornalismo, aplicada aí pelo Chival, que é siga o dinheiro, não é? Ele seguiu o mapa da riqueza, seguiu o mapa da distribuição da riqueza e percebeu aí no seu comentário possíveis fontes de instabilidade desses problemas que têm sido comentados. Eu acredito que, do ponto de vista do tema em especial, não há muito o que acrescentar, mas eu quero dizer, David, que é importante que o nosso público tenha conhecimento de que aquela opinião que eu sempre digo que parece um pouco repetitiva, de que esses grupos não são nem Estado e nem Islâmico, né, vem se consolidando cada vez mais, não é? Porque nós estamos testemunhando, mais uma vez, um grupo insurgente que tem como objetivo principal aí se beneficiar diretamente de várias fontes de renda ao longo dos anos, incluindo outros grupos terroristas que praticam pirataria, sequestro e extorsão de empresas locais e agricultores também, que são extorquidos por eles. E, na verdade, o nome disso não é Estado Islâmico, isso aí é crime comum, eles deveriam ser julgados como ladrões, que são. Então, eu só queria dar esse complemento, porque a imprensa tenta criar termos que vendem, talvez, as suas publicações, que dão audiência, né? E esquecem de atacar a questão pilar disso tudo. Está na estrutura. Onde está o dinheiro, quem distribui, quem ganha, quem perde.
e quem se beneficia de uma forma discreta, mas direta de tudo isso. É isso, David. Vamos aproveitar então agora para fazermos o nosso intervalo, como estava previsto, e voltamos daqui a instantes para abordarmos outros temas que também marcaram a semana. Aos três, peço que se mantenham conectados, voltamos dentro de instantes. É um pedido que também faço a si, caro telespectador, que mantenha-se neste canal, não saia do seu lugar e sequer troque de canal, que nós voltamos já. Conexão Angola volta dentro de alguns segundos.